Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura, Daniel, capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Os sátrapas, estou falando errado, sátrapas. Esses sátrapas eram governadores de províncias, né? Tipo governador de estados que a gente tem aqui no Brasil. Seriam as províncias, né? Ou prefeitos de cidades, né? Pois bem, diz que ele constituiu 120 e sobre eles colocou 3 presidentes. E entre esses 3 presidentes, desses 120 sátrapas, Daniel é o que se destacava mais. Diz o texto aqui, verso 3, porque nele havia um espírito excelente e o rei estava pensando em estabelecê-lo sobre todo o reino, né? Pois bem, o povo ficou com ciúme de Daniel. Diz aqui o verso 4 que os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel, mas não achavam nenhum erro nele, nada que pudesse usar para acusar ele. E eles então bolam um plano. Foram até o rei, todos eles juntos lá, para tentar derrubar, dar o golpe no Daniel. Chegaram lá e disseram o seguinte, verso 7, o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Era costume naquela época, e até mesmo na época de Jesus, né, os imperadores, tinha a questão da adoração ao imperador, eles se julgavam deuses, então era algo muito comum nas épocas passadas. Os imperadores, os reis pagãos, né, serem adorados, reverenciados como Deus. E aqui o que eles estão falando é isso, só põe um decreto aí que durante 30 dias ninguém pode orar para mais qualquer outro Deus, só para o Senhor. E aí o Dario concordou, entrou, caiu na artimanha, no sofisma deles aqui, foi lá, mandou fazer o decreto, e aí o que acontece? Diz o verso 10, que Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele ficou sabendo, mas não parou de orar. 3 vezes por dia ele orava. E aqueles camaradas observaram aquilo, foram lá e denunciaram para o rei. Falou, ó rei, tem um cara aí que está orando para outro Deus. O rei falou, então traz. Levaram Daniel, e aí diz o texto aqui, verso 14, que o rei ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo que ia livrar Daniel. Se empenhou para salvá-lo, mas o pessoal lá não deixou, falou, não, só assinou o decreto e o decreto tem que ser cumprido. Aí o rei pegou e não teve opção, mandou lançar ele na cova. Diz o verso 18 que o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não conseguiu dormir. Pela manhã, bem cedinho, correu para lá, para a cova dos leões, chegando-se, chamou por Daniel em voz triste. E Daniel falou, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Tem essa frasezinha aqui, né? Nenhum dano se achou em Daniel, porque ele acreditou em Deus. Fé.
Fé, queridos. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, e os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E aí Dario fez um novo decreto pelo qual todo o domínio do seu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Oh, glória, hein? Bela história de fé, de confiança em Deus e também de não nos intimidarmos, né? Daniel poderia ter intimidado, falar, poxa, eu agora vou ficar um mês sem orar, porque se eu orar vai dar problema. Mas não, Daniel preferiu agradar a Deus do que aos homens, do que a si mesmo. Teve coragem, tá? Capítulo 7, temos o sonho de Daniel sobre os 4 animais. Essa passagem é uma passagem difícil de interpretar, é uma passagem apocalíptica, né? Fala a respeito do final dos tempos, mas só um breve resuminho aqui. Ele fala que teve um sonho, e nesse sonho ele viu 4 animais grandes, né? O primeiro parecia um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo, e o quarto, ele tem dificuldade de descrever, era algo terrível, espantoso, forte, tinha 10 chifres. E esses animais, o texto vai mostrar na sequência que representavam reinos, e a ação satânica, demoníaca no final, e que Cristo, né, que aqui é descrito como o Filho do Homem, derrotou todo o poder do mal. Verso 26, ele se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Fala da vitória de Cristo sobre Satanás no final dos tempos. Fala o verso 27 que o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. É a vitória da igreja, é a vitória do reino de Deus sobre toda a força do mal. Amém. Vamos parar por aqui, vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor que nos concede toda a vitória. Muito obrigado, Pai. Nós confiamos em Ti de todo o coração. Dá a Tua bênção sobre cada um, sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.